A primeira dela foi o significado, em três partes, né? A primeira parte foi o que significa discipular, a segunda parte, onde discipular, e a terceira parte, que é a última parte do livro, traz como discipular. Como discipular se divide em quatro etapas aqui, que nós vamos entrar nela. A primeira, vamos falar hoje, não todos, porque eu não consigo resumir tanto, mas escolha alguém, tenha objetivos claros, pague o preço e desenvolva líderes. Então, essas são as lições a última do nosso livro. E nós vamos, então, escolha alguém. Hoje é a lição de hoje. Escolha alguém. Essa lição, ela apresenta dois personagens e basicamente é para a gente escolher. E depois traz a lição o porquê que devemos fazer uma escolha, né? É claro, se fosse o David aqui, ele ia escolher, colocar metade do pessoal para lá, com um nome, a metade com outro nome, e fazer uma coisa bonita aqui, mas eu vou só falar para adiantar isso aqui. Então, escolha alguém. Os dois nomes apresentados, um é Bob, outro é Bill. Bob é o nome e Bill. Não vou nem falar Bill, porque deixa começar com a gracinha, né? Então, é Bob e Bill. Então, são dois nomes como sugestões. Bob, e agora apresenta, presta atenção quem é Bob. Bob é um estudante da Bíblia, estuda a Bíblia. Gosta de saber o que a Bíblia diz sobre tudo. É um cara curioso, gosta de saber o que a Bíblia diz sobre tudo. Ele consegue, estudando, olhando na Bíblia, ele consegue explicar até a doutrina da Trindade. Difícil, mas Bob consegue. Mas os seus atos não deixam transparecer que ele seja cristão. Os atos de Bob não deixam transparecer que ele seja cristão. A sua vida não parece mesmo uma vida cristã. Então, quem é Bob? Um estudante da Bíblia, gosta de saber o que a Bíblia diz sobre tudo, pesquisa, vai atrás, aquele curioso, consegue fazer explicações até da doutrina da Trindade, mas os seus atos não deixam transparecer que ele seja um cristão. Também a sua vida não parece mesmo com a vida de uma vida cristã. Isso é Bob. Vamos falar do Bill. Não é um leitor assíduo da Bíblia. Esse já não é um leitor assíduo da Bíblia. Ele quer ser bom. Ele tenta amar o próximo. Ele tem dificuldade para apresentar uma explicação de quem é Jesus, ou até mesmo de que é a igreja. Se perguntar para ele quem é Jesus, ele tem uma certa dificuldade. Perguntar para ele o que é a igreja, talvez ele fale assim, eu sei, mas não consigo explicar. É mais ou menos isso, né? Que quando a pessoa não tem certeza, fala. Mas ele deseja viver diferente do estilo de vida de alguém egoísta e autodestruidor. Então, esse é o desejo dele, de viver diferente dessas pessoas. Ele vê
reconhece uma pessoa egoísta, uma pessoa autodestruidora, e ele deseja viver diferente dessa pessoa. Ele se considera de bom relacionamento. Ele acha que é um cara que se relaciona bem, e ele não considera de jeito nenhum o cara da Bíblia, não se considera o cara da doutrina, nada disso. Ele se considera que ele é um cara legal, bom relacionamento com todos, e tenta amar do jeito dele, tenta se relacionar, e é assim que ele vive. São dois personagens. Bob deveria, olhando bem para toda a informação que temos de Bob, ele deveria se preocupar mais com as pessoas, enquanto que Bill deveria se preocupar mais com a verdade, com a palavra de Deus. A ação discipuladora da igreja, aí entra nós, você, eu. A ação discipuladora da igreja deve ajudar esses dois tipos de pessoas. Então nós devemos ajudar os dois tipos de pessoas. Um que estuda a Bíblia, mas não deixa transparecer ser cristão, a vida não condiz com a vida cristã. O outro que parece até ser cristão pelos seus atos, mas na Bíblia não tem nada a ver. Então agora entra a igreja com a responsabilidade de detectar tudo isso e ajudá-los, tanto Bob como o outro. E como nós poderemos ajudar? Como a igreja pode ajudar? E aí a gente tem que partir de um princípio muito interessante que Jesus nos ensinou, que é necessário, principalmente para discipulado, evangelização, é necessário que nós creiamos nisso, entendamos isso, que é negar-se a si mesmo. Então, veja, tanto um como o outro devem negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, para Bob, seria amar mais as pessoas. Negar-se a si mesmo, amar mais as pessoas. Negar-se a si mesmo, para o Bill, seria seguir a Jesus ao amar mais a palavra de Deus. Então, um necessitava de entender o amor para com as pessoas, o outro necessitava aprender a amar a palavra de Deus. O discípulo não é aquele que diz que segue, não é aquele que diz que segue a Cristo. O discípulo é aquele que segue de verdade a Cristo. O discípulo é aquele que segue realmente, verdadeiramente a Cristo. Então está aqui dois personagens e a igreja com a responsabilidade de trabalhar na vida dos dois. Sabendo quem é um, sabendo quem é o outro, conhecendo as suas necessidades e sabendo que é preciso renúncia. Então, quando nós vamos falar de igreja, de contato com o pessoal do mundo, uma das primeiras coisas que nós temos que ter para nós mesmos, é claro, como crente em Jesus Cristo, é que essas pessoas têm que entender sobre renúncia. Porque as pessoas vêm com todo... você pode sair e conversar, você vai ver pessoas normalmente pensando uma coisa ou outra, querendo saber tudo, sem saber nada, até praticando alguma coisa boa, mas sem fundamento,
na palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer. Então, todos eles têm que voltar do zero. Lembra de Nicodemos? Eu quando eu estava lendo aqui, não obstante não estar aqui na lição, mas veio logo na minha mente Nicodemos, encontrar com Jesus, cheio de conhecimento. Bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus olha para ele e fala: você é necessário negar-se a si mesmo, de maneira tão completa que é nascer de novo. Você é como se você não existisse. Você tem que começar tudo do zero. Então, quando vamos... Tem gente que vai falar de alguém que ele está contactando, ele fala assim: puxa, fui conversar com tal pessoa, mas aquela pessoa tem um conhecimento da Bíblia que precisa de ver. Conhece a Bíblia, daí você não fez essa análise. Conclusão? O conhecimento da Bíblia, da pessoa, é um conhecimento que você, na verdade, não fez, não entendeu que ela precisava começar do zero. O conhecimento tudo tumultuado. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Tudo tumultuado. Por exemplo, testemunho de Jeová. Você vai conversar com o testemunho de Jeová, se você chamar ele, considerar ele um cristão, você já vai ter problema. Precisa conhecer, precisa ter o seu caminho, e a pessoa tem que se negar e começar do zero, começar de novo. Como então discipular? Como exatamente ajudaríamos Bob a se interessar mais a viver a fé e Bill a tentar entendê-la? Então, como ajudaria um a se interessar a viver sua fé e o outro a tentar entender a sua fé? Essa é a pergunta sobre a qual refletiremos neste capítulo e nos 2 seguintes. Não se trata de uma pergunta apenas para pastores. A Bíblia atribui a todos nós esse tipo de trabalho. João nos diz: amemos uns aos outros. Estimulemos uns aos outros. Edifiquemos uns aos outros. E ensinemos uns aos outros. Então, essas palavras, eu não dei os versículos, mas tem na Bíblia, que nós devemos fazer isso uns aos outros. Não é depender de uma pessoa, de um líder, é uns aos outros. É a igreja deve sair fazendo uns aos outros, conhecendo isso e trabalhando em ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros, ensinar uns aos outros, estimular uns aos outros, viver isso, uns aos outros. Para isso, é claro que nós, sempre uma coisa chama a outra, e nós vamos estender sobre isso uma grande necessidade nossa de comunhão, uma grande necessidade nossa de relacionamento. Isso aí é uma coisa que a igreja tem por responsabilidade ser exatamente isso. Uma igreja de comunhão, de relacionamento, de saber qual a necessidade do outro, porque como que você vai estimular uma pessoa se você não sabe nada sobre ela? Edificar uns aos outros como? E ensinar. Muito bem. A primeira questão que você terá de decidir é: a quem dedicar o seu tempo? Você vai estar: mas eu não tenho tempo para trabalhar com tantas pessoas de necessidade. Então, a quem eu devo dedicar o meu tempo? Afinal de contas, seu tempo durante a semana é limitado. Não é possível discipular toda a igreja.
como decidir em quem investir? E aí vem o nosso tema, que é: você terá que escolher. Você não pode trabalhar na vida dos dois personagens de uma vez só, mas pode trabalhar na vida de um deles. Como decidir em quem investir tempo? E aí nós temos 9 pontos, que não é por isso que eu falei que eu não termino de jeito nenhum, vou só começar. E já está quase dando meu tempo. Primeiro, que nós vamos estudar, já vou dar membro da família, condição espiritual, membro da igreja, gênero, idade, diferente de você, disposto a aprender, fidelidade para ensinar o próximo e proximidade e agenda. Então, esses são os tópicos de quem nós vamos escolher para trabalhar com essa finalidade. Membro da família. Se alguém... Por que devemos escolher logo de cara o membro da família? Porque a Bíblia diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e em especial dos membros de sua casa, terá negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então é muito forte, né? Forte. Pior do que o incrédulo. Se você... eu sou um crente, mas eu não estou nem aí com a minha família, vendo minha família se perder e ir para o inferno, e não faz nada, não trabalha, não apresenta um escape para ela. Imagine, se está passando Ontem eu estava vendo um vídeo, e começou a pegar fogo não sei se alguém mais viu, num transformador de luz. E aqui deu um estouro e já foi pegando fogo assim, perto de uma casa, era bem na cidade, e o desespero daquela turma que estava fora lá: ai, tem gente lá dentro, socorro, socorro. Quer dizer, é claro, fogo pegando em todo canto ali, o negócio explodiu lá, e o pé do poste tudo tinha fogo, que parecia que ia pegar fogo naquelas casas todas. Mas o desespero de quem estava vendo. Vai matar, vai queimar a pessoa. Está lá dentro, tem gente lá dentro. Agora imagine um fogo onde a pessoa está correndo um risco de ser queimada. E nós estamos aqui, ó, glória, glória, aleluia. Você está vendo que perto de você tem um filho, um pai, uma mãe, prestes a ser queimada no fogo eterno. Vai para lá. E você não faz com que ela entenda que ela precisa se renunciar de tudo e começar com um novo nascimento. Como vai a tua família? Presta atenção. Eu estou só lendo aqui, não vim aqui para trazer um fardo pesado para vocês, que fardo pesado a Bíblia já trouxe há não sei quantos mil anos aí. Apesar de Jesus dizer que é leve, é um fardo que você tem que pensar. Pensa como vai a tua família, como vai o teu próximo dentro de casa. Então você tem que pensar, primeiramente, discipulado, membro da família. Membro da família. Por quê? Se você não tem esse interesse, não liga para isso, vou falar que é crente, diz que o versículo, e está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que é pior que o incrédulo. A Bíblia ensina, nessa passagem e em outras, que cada um de nós possui uma responsabilidade especial para com membros de nossa família.
Você é responsável, tem uma responsabilidade. Ah, quem salva é Jesus, é o Espírito Santo. Sim, ninguém está falando que é você que salva. Está falando que você deve anunciar o Salvador. Que você deve fazer com que aquela pessoa tire dela tudo aquilo que ela tem, lança fora e tenha um novo nascimento. Tem uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, mas com Cristo trabalhando. Então nós somos responsáveis. Nós somos, você é, e você vai dar conta disso, porque a palavra de Deus diz isso. Todas as coisas você tem que aprender. Por isso existe escola dominical, você não se envolve também, problema seu. Mas aqui se ensina, a Bíblia está aí para ser estudada, e você precisa compreender que essa responsabilidade não vem de outro lugar, senão da Bíblia. É só ler lá, 1 Timóteo 5,8, você já vai ver que já tem só aí já tem um fardo pesado para aquele que diz que é crente, que não cuida dos seus parentes, e em especial dos membros da sua casa, terá negado a fé e é pior que o incrédulo. Na família, Deus nos concede relacionamento que duram a vida toda, além de bases naturais para a afeição e o cuidado. E essas afeições naturais e responsabilidades devem ser empregadas em objetivos voltados para Cristo. Em particular, se você vive com esses membros da família, ainda mais se a Escritura indica que você é especialmente responsável por eles, como ocorre com os pais em relação aos filhos, ou com os cônjuges no relacionamento um com o outro, esses relacionamentos são suas incumbências de discipulado mais importante. Então, esse grupo, ou essa escolha, deve ser a sua escolha, de olhar primeiramente para a sua família, para dentro da sua casa, para o seu próximo, como está aquelas pessoas que você diz realmente que ama. Então, irmãos, aqui está o primeiro puxão de orelha que esse livro nos fala quando nós devemos escolher alguém. Primeiro, é num contexto geral que você deve estar escolhendo para você ir trabalhando. Mas as coisas, é claro, vai ampliando a sua responsabilidade a partir do momento que você vai fazendo, você pega gosto para fazer, então aquilo que era uma responsabilidade, que era um negócio difícil, então se torna automático. Você começa a fazer, legal, né? Condição espiritual. Já vou entregar a palavra. Você deve evangelizar seus amigos não cristãos, mas não faz sentido discipulá-los como se eles fossem cristãos. Paulo nos diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Irmãos, aqui está outra coisa, outra informação que nós, às vezes você vai falar com uma pessoa e começa a falar que aquela pessoa sabe mais do que a igreja. Aquela pessoa já é crente, ela só falta mesmo aceitar Jesus como Salvador. Quando você vai evangelizar uma pessoa, se ela nunca
tomou uma decisão de crer em Cristo como Senhor da sua vida, como o Senhor da sua vida, essa pessoa pode ser um Bob. Pode ser ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Você tem que falar que ela deve renunciar, começar de novo. Começar com Cristo. Por isso, por quê? Porque se ela não tem o Espírito, se ela não recebeu Jesus como Salvador, para que o Espírito de Deus não habita nela ainda, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se ela não creu no Evangelho verdadeiro, então o que está acontecendo? Essa pessoa não é uma pessoa espiritual. E se não é uma espiritual, ela é uma pessoa natural. E o natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque no final das contas vai parecer para ela loucura. Então você tem que falar, essa pessoa, ela não está próxima de ser um crente. Não existe isso. Ou é crente ou não é crente. Tem negócio, eu sou quase um crente. Hein? Eu já ouvi, certamente cada um de nós já ouviu isso aí. Mas eu sou quase um crente. Já parei até de beber. Beber. Faz tempo que nós paramos de beber também. Sou quase um crente. Né? Quase um crente não é crente. E eu não vejo assim nada na Bíblia que vai chegar lá no céu e falar assim, eu estou aqui porque eu sou quase que eu crio. A outra coisa é a tal da volta, né, agora que é o que cabe no lugar certo, é a tal das religiões aí. Nós não debatemos muito isso, não. Mas existem muitas religiões que batista não tem costume de ficar batendo nos outros e pega a Bíblia. Mas quando é um estudo desse, não tem como você chegar e falar que todo mundo é crente, né? É cristãos. Aí entra algumas pessoas como adventista, como testemunho de Jeová, então, quem são essas pessoas? Elas acreditam, testemunho de Jeová acredita em Cristo. Quem não crê em Cristo como Senhor, não é cristão. Então essa pessoa tem que renunciar tudo e começar de novo. Se você for falar com ela, tem que falar com a necessidade dela nascer de novo, começar do zero. Uma pessoa que tem o sábado acima de Cristo, como você vai falar com ela? Vai falar, não, está tudo bem. Você está faltando, você já é quase um crente, ou você é um crente melhor que os batistas. Tem gente que conversa com essas pessoas e fala, você é melhor do que os batistas. Irmãos, não existe batista bom e nem ruim, e nem outras coisas. Existem pessoas que creem em Cristo, e é a igreja de Deus que crê em Cristo, e que por causa da sua fé em Cristo, ela é salva. Só isso, mais nada. Crê em Cristo, e por causa da sua fé em Cristo, fé na palavra de Deus, ela é salva. Faz parte do corpo de Cristo, porque crê em Cristo, crê que a cabeça da igreja é Cristo, crê que a igreja são uma reunião de pessoas salvas. Não posso ser igreja em qualquer canto, eu sou membro do corpo de Cristo, só isso. Então tem coisas simples, que não precisa tumultuar não, é fácil de entender, e é fácil de falar assim, se você não crê nisso aí, não crê que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador e Senhor da sua vida, você tem que começar tudo de novo, como diz a nossa lição, as pessoas têm que negar a si mesmo, e negar a si mesmo eu não entendi nada até agora, preciso de um novo nascimento, preciso de começar de novo. Então nós vamos parar por aqui, porque a próxima lição vai entrar membro da igreja, e só Deus e o Tiago sabem quando é que vai voltar.